gente, vamos a mais um Conversando com você. E aí, gostou do último episódio? Foi bem interessante, né? E o tema de hoje também. Olha, nós vivemos um momento em que precisamos realmente parar para refletir sobre as nossas emoções. Afinal de contas, a gente tem um lado racional e emocional. E as pessoas às vezes pensam que só deve agir pela razão. Mas, na verdade, o emocional é muito importante na tomada de decisão. Recentemente, a Netflix lançou um documentário falando sobre o poder da mente. E sabe o que a gente sabe até hoje? Que ainda estamos no início de descobrir o quão poderoso é o nosso cérebro. E com certeza o que já sabemos pode trazer para todos nós uma qualidade de vida bem maior. E é o que a professora Conceição Vieira traz hoje para você. Reflexões sobre o estado emocional e a necessidade de se estudar os comportamentos. Vem comigo! Nosso encontro de hoje nós vamos continuar tratando sobre estados emocionais. Então, foi emoção a partir das reflexões que nós precisamos fazer, né, de saúde, de atração de energética positiva, trabalhar as nossas centrais de energia. E, por falar nessas coisas, nós queremos ver assim, há uma relação entre as emoções e a saúde? Então, estados emocionais e saúde. Será que a nossa saúde depende simplesmente da enfermidade em um órgão? E como chegou a enfermidade naquele órgão? Por onde chegou a enfermidade naquele órgão? A maior parte das vezes é da emoção para o físico. Então você entra em um estado tal que vai lhe incomodando a tal ponto, aquele estado emocional, que você vai, suponha, entristecendo e vai adoecendo o estômago. Você tem uma raiva tão intensa, tão intensa, tão intensa, que vai adoecendo o seu fígado. Então, nós temos glândulas no corpo, essas glândulas produzem hormônios, que esses hormônios são liberados a depender das nossas emoções. Então, parte desses hormônios são positivos, são para nos ampliar a nossa saúde, e parte desses hormônios também são negativos, são estressantes. Eles nos levam a adoecer, a intensamente materializarmos aquele estado emocional que está a nos afligir. Então, por exemplo, a raiva nos adoece, a mágoa nos adoece, ou simplesmente dá e passa, a raiva, né? Dá e passa. Então, enquanto ela perdura, ela está conectada com um determinado órgão, ela está adoecendo aquele órgão. Então, e como a gente vive sobre essa influência, né? Que estado emocional a gente passa e que enfermidade poderá advir dessa raiva. E a mágoa, mas ela dá e passa, né? Ah, tô com raiva, mas dá e passa. Fulano tá com raiva, mas dá e passa. Existe outra coisa parecida com a raiva, que é a mágoa. Então, raiva e mágoa adoecem? Podem adoecer. E a mágoa, muito mais pausadamente ainda. A mágoa perdura. A mágoa fica remoendo, incomodando. Você não esquece de como a coisa aconteceu. Todas as vezes que você pensa no ocorrido, um fato ocorrido que lhe magoou, ou uma pessoa que lhe magoou, você fica rememorando, retomando, relembrando, reiniciando o processo de influência para o seu estado de saúde. Então as duas coisas adoecem, uma adoece mais bruscamente e passa, mas depois que passou, antes de passar já adoeceu, e a outra perdura e vai como se fosse lhe corroendo emocionalmente e fisicamente. Então é preciso ter uma tolerância, uma compreensão, ter um jeito de neutralizar essas influências dos sentimentos que nós expressamos. Esses estados emocionais precisam passar por um controle, vamos dizer assim, né? As nossas emoções precisam de um controle de qualidade, entre aspas, porque esse controle de qualidade é você quem atribui, sendo incomodado demasiadamente por ela ou sendo um agente que aprende a neutralizar, a trabalhar ela em você. Então, emoção e saúde têm relações muito próximas, muito intrínsecas. O adoecimento pode vir via emoção, né? E a manifestação, vamos dizer assim, a materialização daquela emoção ser adoecendo o corpo físico, ser adoecendo um órgão, né, do seu corpo.
Então, a raiva e a mágoa adoecem sim. E onde nós podemos guardar essas emoções? Não é podemos porque devemos, não. Onde elas poderão ocorrer, mas nós não deveríamos deixá-las ocorrer, nós não deveríamos guardá-las. Mas onde elas podem nos influenciar? Então, suponha, os olhos. Os olhos expressam alguma coisa? Denunciam alguma coisa em nós? Então, os olhos, quando estamos assim, sabe, empolgados, né? Vibrantes com a situação, o que se manifesta através dos olhos? Quando nós estamos num estado também de introspecção, de tristeza, o que se manifesta através dos nossos olhos? Então, uma reflexão assim sobre partes do nosso corpo, o que elas denunciam, ou o que elas avisam com relação às nossas emoções e às nossas enfermidades. A gente volta já e continua buscando perceber os nossos órgãos, o que eles guardam das nossas emoções. Voltamos já. Então, os nossos olhos dizem que são as janelas da alma, né? Quer conhecer uma pessoa? Fite bem em seus olhos. Prescrute, né, delicadamente, atenciosamente, a irradiação do seu olhar. Então, os olhos poderão demonstrar facilmente a ilusão, a empolgação, a paixão, o brilho dessa ilusão, às vezes, o brilho desse estado emocional de alegria, de contentamento, pode não ser uma ilusão, mas grande parte é essa ilusão. É uma empolgação instantânea, momentânea e que passa. Ela pode até durar alguns dias, algum tempo e passa. E você fica com aquela vibração, com aquele gosto, né, em olhar, em manifestar o que está dentro de você através do olhar, mas também de mostrar desilusão, horas. Então, do mesmo jeito que os seus olhos pronunciam ilusão, pronunciam desilusão, pronunciam tristezas, horas. Você estava na esperança de ser aprovado no concurso. Fez um concurso e não foi aprovado. Aquela desilusão bate no corpo, no coração, na alma. E onde a gente percebe isso? Ao olhar. A gente percebe nos olhos. Então, é importante saber que essa janela fala sobre você. Os olhos é uma janela que fala sobre você, do que você está sentindo, vivendo. A pele. Então, se eu estou assim, meio desleixada comigo mesmo, sem me cuidar, né? Desiludida, vivendo outras experiências e sem ter o zelo pela igrejinha, pela casa, pelo templo, porque o templo da nossa alma, do nosso ser, é o nosso corpo. Então, ele precisa ser cuidado. Então, se nós estamos negligentes com eles, muitas vezes nos vêm problemas de pele, né? De erupções na pele, de inflamações na pele, de escamações na pele. E também esse tipo de sensações, de emoções, ou também muita coisa que passa um pouquinho pela raiva que é lá no fígado, mas manifesta muitas vezes na pele também. Então, a pele que fica começa às vezes com ressecamento e depois aparecem N coisas como a psoríase e como tantas outras enfermidades de contato que a gente tem. Então, uma pele saudável, né, agradável, meio homogênea no seu tocar, né, o sentir, não tem aspereza, não tem... Denota também alguém que está empolgado consigo próprio, cuidando de si próprio, cuidando desse estado de atenção, né, voltada para si mesmo. Nós não estamos falando de narcisismo, nós não estamos falando de uma empolgação exagerada de supervalorização de si próprio. Nós estamos falando do zelo que precisa ter com o seu corpo físico, com a sua alma e tal. Então, a sua pele demonstra, é como se ela fosse a tela que está à sua frente para manifestar sobre você. Então, a pele denuncia também o seu zelo, a sua negligência ou não para com você próprio. Os pulmões.
Pelos pulmões eu coloco o ar em funcionamento dentro do meu corpo, percorrendo todas as células. Pelos pulmões eu vou trazer oxigênio e que me dá vitalidade, mas muitas vezes nós estamos acostumados a respirar mal. Então, pela postura, como senta, como caminha, como vive também assim, receoso do próprio mundo. Então, começa a fazer aquela respiração leve demais, suave demais, como se fosse externa, como se fosse frágil, como se fosse algo que você não está empolgado em sentir a entrada do ar nos seus pulmões, a saída do ar é carregado de gás carbônico, porque quando ele entra, ele vai cheio dos átomos de oxigênio. Quando ele sai carregado do gás carbônico. Então, mas os pulmões doentes, eles nos remetem à tristeza, à decepção, a algo que você sentiu e se incomodou a tal ponto e não conseguiu vencer isso e retornar à alegria de viver, retornar à empolgação, o gosto com a vida. Então, baseado em quê? Baseado nesse estado de tristeza e que ela se inicia e ela se manifesta nos pulmões, não é? Inicia. Você entra no estado de tristeza e de decepção e isso influencia o funcionamento dos seus pulmões. Isso lhe leva a mudar o seu jeito de respirar, o seu jeito de inspirar e expirar o ar. Então, você não pode deixar que uma decepção lhe nocauteie a ponto de desistir e de ficar triste sem se empolgar com cada amanhecer, de se empolgar com cada noite de lua, de se empolgar com cada relação que você encontra, um amigo, uma pessoa desconhecida que passou por você, sorriu na rua e você sentiu ali afeto e isso lhe empolga, isso lhe dá gosto, isso lhe dá alegria em viver. Então, nós precisamos alegrar esse nosso estado de entrada do ar em nossos pulmões. Então, a doença do pulmão passa muito pelos estados de tristeza, de decepção que nós temos na vida em alguns momentos. Então, essa tristeza ela precisa ser passageira, ela precisa ser pontual e ela não pode ser motivo suficiente para tirar toda a minha razão de viver alegremente. Naquele aspecto, a tristeza, até eu vencer, até eu passar por aquele problema. Mas ela não pode ser transformada em algo prioritário na minha existência. Ela não pode ser considerada algo que seja o meu norte, né? A minha bússola, porque essa bússola me adoecerá. Essa bússola me impedirá de inspirar e de encher os meus pulmões desse oxigênio que dá vitalidade, que dá ânimo, que dá vontade de viver. Então, uma decepção com alguém, com algum fato, não pode nos tirar a razão de viver. Até porque aquilo que nos faz mal é o que está dentro de nós. Então, a gente se decepciona com as pessoas porque a gente fica esperando das pessoas. Nós temos que fazer, nós temos que ser, nós temos que realizar, nós temos que cuidar, nós temos que doar, mas nós não temos que esperar. E essa espera, que se não vier o que a gente espera, vem a tristeza e vem a decepção. Então, as decepções é porque nós queremos cobrar, muitas vezes, das pessoas, dos fatos, dos fenômenos, das ocorrências, principalmente das pessoas. Então, essa cobrança nos leva a esse estado de tristeza e de decepção. Então, vamos afastando um pouquinho de nós, essa tristeza, essa decepção com alguém e dando vazão às manifestações de inspiração e expiração que os nossos pulmões precisam para estarem saudáveis, né? Para estarem saudáveis. Você vai dizer, sim, mas alguém ficou doente do pulmão porque fumava. Sim, isso aí também entra na lista. E isso também, quanto mais triste você está, mais você suga esse cigarro com uma intensidade tão grande que parece que ele vai ser a solução do seu estado emocional. Então, e é exatamente aí onde você está colocando, se colocando, né, diante da vida em esparrelas. E parece que aquilo contenta, aquilo alegra, aquilo neutraliza, aquilo alivia, a principal sensação é de alívio, mas é uma coisa ilusória, imediata, e que, na verdade, há um tempo maior, um espaço maior, está lhe adoecendo. Então, cuidemos dos nossos olhos, cuidemos dos nossos pulmões,
cuidemos da nossa pele e tiremos desses espaços aquilo que a gente tem guardado de emoções não agradáveis, emoções, vamos dizer assim, entre aspas, negativas. Mas a gente volta já. Então, e os demais órgãos? Será que continuamos com essa caminhada, ligando emoções, sensações desagradáveis com os nossos órgãos, que deveriam estar maravilhosamente funcionando, harmonicamente funcionando, nos deixando isento de sensações, de emoções, vamos dizer assim, que atrapalham o nosso viver e atrapalham a nossa qualidade de vida. Então, pela própria Organização Mundial de Saúde hoje, a saúde não é mais simplesmente a ausência de enfermidades no nosso corpo físico. A saúde é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e também transcendental ou espiritual. E esse bem-estar passa pelas relações com o outro e pelas relações com a natureza. Veja o que é o conceito de saúde amplo. Na sua amplitude, ele diz respeito a mim, nas minhas mais variadas manifestações, físicas, emocionais, mentais, espirituais, e as relações desse eu com os demais seres humanos, então a minha relação social e a minha relação ambiental. E se a gente continua pensando como funcionam essas relações nos nossos órgãos, vamos pensar nos rins. Os rins adoecerem, dor nos rins, como é difícil, como é sofrido, como é algo que tira o gosto em viver por parte das pessoas, por dor tão intensa. Então, o medo de assumir determinada coisa, o medo de vencer determinada etapa da vida, o medo acarreta em nós uma calcificação, o medo acarreta em nós uma inflamação, que o órgão mais sensível a esse acarretar são os rins. Então, os rins é a manifestação no nosso corpo físico dos medos, das sensações emocionais de receio em viver, de ir à frente, de avançar, de continuar, de alcançar, né? O medo de não alcançar determinada coisa que eu penso, que eu aspiro, que eu desejo, me leva a ficar bloqueada. Então isso às vezes dificulta na urina, isso às vezes dificulta causando dor, cólicas, né, renais. E isso numa gravidade tal pode chegar realmente a doenças crônicas dos próprios rins. Então, o coração, a mágoa, a raiva que a gente teve, que foi cultivada e virou mágoa, e que a gente não esquece, essa mágoa nos leva a um adoecimento desse órgão vital. Você diz, o coração não sente dor, mas ele também tem sensações de tristeza e de incômodo e ele adoece. Ele tem suas artérias, né? Muitas vezes rompidas, inflamadas e rompidas. Ele tem seus lados, suas partes que lhe constituem, como os nossos ventrículos. Então, horas funcionando de uma forma, hora de outra. Então, como cuidar desse nosso coração? Como fazer, como permitirmos que fluam sobre eles, por dentro dele, o sangue no estado de graça, né? O sangue em estado de alimentação do nosso corpo, para que a gente manifeste também na vida o nosso gosto em vivê-la. Então, o desalento, a mágoa, desalentado, perdido, desalentada, sem saber o que quer. Uma tristeza profunda, né, que já pode ter adoecido os pulmões e que ele traz agora para o coração essa problemática, né? Então, do desalento, nada lhe conforta, nada lhe dá energia. Tem fases da vida que nós estamos assim. Então, precisamos ter centralidade, precisamos tomar a rédea da nossa mente, precisamos ser o condutor da nossa mente, para não nos deixarmos levar por essa influência. Mas se a gente continua passeando pelo nosso corpo, nós vamos chegar no fígado. E o fígado? O fígado nos fala da raiva, o fígado nos remete à ira, né? A ira. Então você diz assim, eu sinto ódio de fulano, com uma força tão grande, tão intensa,
que isso lhe adoece muito mais do que a pessoa a quem você está emitindo aquele ódio. Até porque o mal que existirá para ela é o mal daquilo que ela mesma pensa, que ela mesma gera, que ela mesma ideia, que ela mesma fala e que ela mesma emite. Porque aquilo que nós emitimos para o outro bate lá no nosso ponto a ser alcançado, nossa meta, e reverte em energia com a mesma força para o nosso ponto de onde partiu. Então, toda a ação corresponde a uma reação, a um movimento, né, a um fenômeno de intensidade igual em sentido contrário. Então, se foi daqui para lá, retorna de lá para cá. Bate no alcance que eu quero, na meta que eu quero e retorna. Então, você não pode deixar adoecer, você não pode deixar a raiva, a ira impregnar o seu fígado, né? Nós não poderemos diminuir, nós precisamos liberar o nosso corpo para o processo respiratório. E isso passa por afastar de nós essa raiva, por afastar de nós essa ira. O estômago nos fala muito, é como se fosse um segundo cérebro. Então o estômago nos fala de dores assim mais imediatas, nos fala, né, desses sustos que a gente toma, que parece que deu uma pontada no estômago, ou deu uma dor na boca do estômago, mas muitas vezes passa por cobranças. Nós cobramos muito de nós próprios, muitas vezes, ou cobramos muito da outra pessoa. Essas cobranças intensas do não perdão, do incômodo com a realização do outro, com aquilo que eu próprio realizei, eu preciso me permitir, eu preciso me perdoar. Então isso leva a uma enfermidade também do nosso estômago. Então que começa com irritação, que começa com um pouquinho de acidez, né, que passa por processos que vão se acentuando, né, a gastrites, a úlceras, enfim, as enfermidades inflamatórias estomacais. Mas a gente ainda encontra o pâncreas. O pâncreas diz respeito ao quê? Um órgão que quase a gente não fala nele. É como se ele estivesse lá no cantinho. E há quem diga que não precisa, ele é um apêndice. É algo que pode estar lá e pode não estar. Mas todos os órgãos têm a sua importância. Têm a sua força nessa energia que constitui a saúde do nosso corpo físico e emocional. Então o pâncreas diz respeito às derrotas. Então alguém que se sente derrotado, né? Pensei em determinada coisa, não alcancei aquilo e fui vencido por uma enfermidade, fui vencido por uma luta de bens. Às vezes, por causa de bens, a gente adoece no pâncreas. Fui derrotado naquilo que era o meu intento. Fui derrotado pelo meu inimigo. Então, não se pode permitir que uma ação, um movimento, uma pessoa, um grupo de pessoas lhe dê a sensação de um ser humano derrotado. E isso passa por um adoecimento que vai ao encontro do seu pâncreas, né? A nossa bexiga, muitos ressentimentos, né? Muitos desejos de vinganças não revelados. Você está ressentido, você tinha vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, torcer, mas não consegue. Isso pode adoecer a sua bexiga, por exemplo. Isso pode ter a ver com a eliminação da sua urina. Então, o seu sistema urinário pode ser influenciado por esse estado de ressentimento tão forte, de desejos não realizados. Só que aquele desejo ele seria uma ação negativa. Você não realiza e fica com aquela coisa por dentro de você, negativa, lhe consumindo, lhe adoecendo. Então, é o desejo de vingança não revelado. Tinha vontade, mas não tem coragem de fazer nem de demonstrar. Então, nós temos formas também, na própria natureza, de prescrutar, descobrir formas de ir amenizando, atenuando essas problemáticas todas. Cada órgão desse tem a ver com um dos centros energéticos que nós falamos lá atrás e que tem a ver também com cores na natureza. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer essa ponte entre as cores, as emoções negativas que estão no nosso corpo, né? E essa relação com a nossa saúde. Saúde não no sentido de ausência de enfermidade, mas saúde no sentido de bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar mental
espiritual e relacional com o outro e com o meio ambiente. Então, assim, nós estaremos equilibrados para superarmos as crises existenciais desse momento. O momento ao qual a humanidade está passando, aqui principalmente no mundo ocidental. Quantas são as coisas, quantas são as questões, quantos valores estão sendo questionados, que distância nós estamos fazendo entre o dia a dia da vida e os valores humanos. Os valores que nos dão dignidade e nos distanciam e nos distinguem dos animais na natureza. Então, o que é ser humano? Então, são essas reflexões que nós queremos continuar fazendo com você. Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Viu como é importante parar e refletir? É muito bom. Antes de tomar qualquer passo, se conheça. Pare um pouquinho para dentro de você, internalize e veja realmente o que você quer e o que você defende como propósito de vida. Por falar em propósito, nós temos um propósito, viu? Todo sábado nós temos um encontro mais aqui marcado aqui na TV da Sergipanidade, às 10h30 da manhã, com reprise às terças-feiras. Valeu pelo like, pelo compartilhamento nas redes sociais da professora Conceição Vieira e meu convite para que a gente esteja juntinho no próximo episódio.